Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos que se encontram neste lugar, no qual o Senhor Deus tem escolhido para a sua palavra ser apregoada. Quero convidar os meus amados irmãos a se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias. Glória a Deus. No Evangelho de São João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irei repetir novamente. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Pode se assentar. Meus queridos e amados ouvintes, este texto no qual fiz menção, Jesus ele está diante de um público que estava habituado a assisti-lo dentro das sinagogas, a pregoar o Evangelho. Jesus ele estava diante de um povo que estava acostumado a ver Jesus operar milagres, prodígios e maravilhas. Então Jesus ele começa a expor as Sagradas Escrituras diante de uma pergunta em que os fariseus lançou para Jesus. Os fariseus eles batiam em seus peitos, pois diziam que eram filhos de Abraão. Eles mencionavam continuamente como se fosse um título expresso em que tinha herdado a lei de Moisés, em que os seus pais tinham os ensinado e repassado seus costumes. E diante deste texto eles vão citar a respeito de um pão que foi chamado de maná, pois Deus, através da sua infinita misericórdia, enviou essa providência para que o seu povo não viesse padecer no deserto, diante da peregrinação em que eles tinham saído do Egito com a mão forte desse Deus poderoso. Porém, Jesus, ele aponta para este operar deste milagre, mencionando a respeito de um pão. Jesus diz que o pão em que Deus providenciou, Pai, para o povo que tinha saído do Egito, no deserto em que se encontrava, era um pão em que aquele povo, eles comeram, eles se satisfazeram, se saciaram a sua fome, porém eles vieram a perecer, a morrer. Então Jesus ele aponta para este pão, mas imediatamente ele aponta para si, pois ele vai dizer que só existe somente um pão que veio do céu, em que alimenta o homem, no qual ele jamais irá perecer. E Jesus começa a discorrer a respeito deste alimento. Então Jesus, ele diante disso, ele faz um convite, e ele assume a responsabilidade diante do que ele está apregoando para aquele povo. Ele vai dizer para os fariseus: ora, vocês se alimentam diariamente de um pão, vocês fazem questão de mencionar a respeito do maná em que os seus pais comeram no deserto,
Mas eu quero lhe dizer a respeito de um pão, em que este pão, em que aquela pessoa em que se alimentar dele, jamais irá perecer. E este pão sou eu, porque o verdadeiro pão é aquele que o Pai dá, é aquele que veio do céu. Então Jesus, ele começa a apontar para si mesmo e dizer: você pode se satisfazer com os alimentos diários, pois o seu corpo sente fome, os seus músculos necessitam de alimentação. Mas eu quero dizer para você que um dia você irá perecer, se você não se alimentar verdadeiramente daquele pão em que o Pai enviou, daquele alimento que o Pai providenciou, que sou eu. Então se alimente de mim, para que na vida eterna você jamais venha a padecer novamente, porque eu sou o pão do céu enviado pelo Pai. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus, ele está dizendo para mim e para você, que quando ele diz que ele é o pão da vida, e aquele que come deste pão não irá perecer, não irá ter mais fome. E ele diz mais: aquele que tem sede, venha a mim e beba, para que não tenha mais sede. Jesus, ele está apontando para dois requisitos que são necessários na vida de todo ser humano. E o que é, irmão Ronaldo? É a comida e a bebida. Jesus, quando ele diz que ele é o pão, Jesus, quando ele diz que ele é a água, em que quem toma desta água não tornará a ter sede. Jesus, ele está apontando para a necessidade do ser humano. Segundo a ciência, o homem não pode passar mais do que 3 dias sem ingerir água. O homem não pode passar mais do que 7 dias sem ingerir um alimento, pois terá a sua saúde seriamente agravada, correndo o risco de vir a óbito. Então, quando Jesus, ele aponta para esses dois requisitos necessários na vida de todo ser humano, Jesus, ele imediatamente, ele mostra a solução para todos os homens. Ele está dizendo que todo ser humano tem uma necessidade, e essa necessidade só pode ser satisfeita, só pode ser resolvida quando você ingere o verdadeiro alimento, quando você absorve a verdadeira água, que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que muitas vezes as pessoas se encontram ainda buscando nas drogas, buscando na bebida, buscando na festa, buscando nos prazeres da carne, serem preenchidas? É porque ela tem uma necessidade. Eu não sou diferente de você, nós não somos diferentes de ninguém aqui, nós somos iguais. Mas um dia nós reconhecemos que nós tínhamos essa necessidade, e de tantos outros lugares e outros meios procurarmos resolvermos, nos preenchermos dessas necessidades. Mas um dia nós ouvimos alguém apregoando a respeito deste pão. Mas um dia nós ouvimos a palavra de Deus, em que Jesus diz que ele é a água viva descida do céu. Mas um dia nós resolvemos e demos crédito ao que Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim jamais irá perecer. Eu sou a água viva, aquele que tem sede vem a mim e beba. Talvez você ainda se encontre diante dessa necessidade, buscando satisfazer a sua alma, buscando saciar a sua fome, buscando saciar a sua sede em coisas transitórias. Mas eu quero lhe dizer que a sua maior necessidade, ela é eterna, e somente alguém eterno para satisfazer, para resolver, para aniquilar aquilo que está se esvaindo diante de ti, que está lhe conduzindo para algo eterno, um tormento eterno. E este alguém é chamado Jesus Cristo de Nazaré.
E diante deste evangelho apregoado, eu quero lhe dizer que você pode rodar pelos quatro cantos desta terra, mas você irá jamais satisfazer a sede da sua alma, a fome do seu espírito, porque a verdadeira fonte de água vem do céu. O verdadeiro pão que sacia a sua fome da sua alma vem do céu, e é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Abra o seu coração, deixe ele entrar, se alimente do pão vivo, beba desta água e jamais irá tornar a ter sede. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.